Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vamos nessa oportunidade de mostrar para vocês como efetuar os lançamentos e os controles das contas a pagar e receber e também do monitoramento do fluxo de caixa e a sua avaliação. Ou seja, verificar como é possível, através do monitoramento dos saldos financeiros, planejar aí investimentos nos gastos presentes e futuros e também poder comparar esses valores ao longo do tempo. Para isso, iremos apresentar um passo a passo de todo o processo, desde as provisões dos pagamentos e recebimentos, e acompanhar durante o percorrer do tempo a efetivação dos mesmos. Então fique conosco até o final dessa apresentação, que você vai entender como fazer todo esse processo e também conhecer algumas ferramentas que você pode utilizar para monitorar e controlar esses valores. Sou José Marta Pietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Passos a seguir para o controle financeiro de contas a pagar e receber e fluxo de caixa. Item número 1. Criar mecanismo de controle de contas a pagar e receber, que pode ser através da guarda e arquivamento de documentos, adoção de planilhas de controles, ou até mesmo softwares desenvolvidos para este fim, entre outros. Então, dependendo do volume de operações e do tamanho da empresa, pode optar por algum desses tipos de controles. Para um negócio onde o volume de operações não for significativo, ou seja, são poucos processos de pagamento e recebimentos, ela pode utilizar o próprio arquivamento físico dos documentos. Ou seja, os controles de boletos como energia elétrica, telefone, tributos e alguns controles de recebimento, ela pode fazer o controle através do arquivamento físico desses documentos por ordem cronológica e fazer assim o acompanhamento dessas operações. Caso a empresa já tenha um volume considerável de operações, ela poderá se utilizar de planilhas eletrônicas que poderão auxiliar nos processos de controle e análise das movimentações. A exemplo de duas planilhas que queremos apresentar aqui no nosso trabalho, que seria esta para registro de entradas e saídas e controle de contas a pagar e receber, e essa outra que permite um controle mais efetivo do fluxo de caixa. E ainda para as empresas que possuem uma grande quantidade e uma complexidade maior de operações, ela pode se valer da utilização de softwares especializados para essas atividades, mais conhecidos aí como CRMs. Como colocado no nosso exemplo, nós vamos nos valer de uma planilha de fluxo de caixa e essa planilha de controle de contas a pagar e receber. Então, para as empresas que vão utilizar esse tipo de ferramenta, que geralmente são planilhas criadas ou adaptadas para cada tipo de negócio, é necessário seguir o segundo passo, que é montar um plano de contas conforme o nível de controle desejado. O plano de contas nada mais é do que uma relação dos elementos que a empresa quer analisar, atribuindo-lhe um respectivo código. Então, dependendo de cada caso, a empresa vai criar um plano de contas mais complexo ou menos complexo de acordo com a sua realidade. Ele é dividido basicamente em duas partes. Uma parte destinada aos registros de valores de entrada e uma outra parte destinada aos registros de saída. Então, tem aqui um plano de contas bem simplificado, onde eu tenho aqui um campo, ou seja, uma conta para registrar as receitas e faturamentos adquiridos à vista, alguns outros valores relacionados a recebimentos como juros e rendimentos financeiros, as vendas ou negociações a prazo e outras receitas que podem ser registradas em determinado momento, como a venda de um equipamento, por exemplo. E aqui abaixo eu teria as contas de saídas, ou seja, de desembolsos e obrigações com terceiros. As compras de mercadorias, por exemplo, feitas à vista, as despesas fixas, que são valores não atrelados diretamente ao processo produtivo ou de operações da empresa, como telefone, aluguel, água, luz, as despesas variáveis, que seriam os custos das mercadorias e outros valores atrelados ao processo produtivo, as obrigações assumidas pelo fornecedor, ou seja, as compras a prazo, os valores pagos como impostos e taxas, e também outras despesas. Então, esse seria um exemplo bem enxuto aqui de um plano de contas. Como já colocado, dependendo da necessidade de controle e de que se quer apurar, esse plano de contas pode vir a ser composto por várias contas e subcontas. Por exemplo, em despesas fixas, eu quero ter aqui o controle de quanto eu gasto com luz e água, telefone e informática, aluguel e salários. Então, eu posso desmembrar essa conta, podendo assim ter um controle mais efetivo para onde está sendo direcionado as minhas despesas. Então, esse formato de plano de contas permitiria um controle melhor e mais direcionado para cada movimentação. Então, isso vai depender do volume e da necessidade de cada empreendimento. Caso a empresa tenha um processo formalizado de contabilidade, ela pode se valer do mesmo plano de contas já utilizado para as suas demonstrações contábeis. No que se refere aos códigos e descrição das contas. Isso até facilitará o rastreamento e a conciliação desses valores com os registros contábeis. Então, montado o plano de contas, eu posso agora criar as minhas planilhas de controle. Eu tenho aqui o nosso modelo, onde é possível fazer o registro de entradas e saídas e controle de contas a pagar e receber. Seria uma forma bastante simples de fazer os lançamentos e controlar os saldos das movimentações financeiras. Então, vamos aqui rapidamente demonstrar como você pode criar essa planilha. No Excel, você vai utilizar então um espaço de 8 colunas. Uma coluna para registrar o código do seu plano de contas, uma coluna para registrar a data do movimento, o dia em que ocorreu o fato gerador do processo, uma coluna para a data da realização, ou seja, o dia em que realmente será efetivada aquela movimentação. Na sequência, iremos demonstrar a diferença entre elas. Uma coluna para fazer uma breve descrição
sobre a operação realizada. Uma outra coluna para registrar o tipo da operação. No nosso caso aqui, R para o evento já realizado e P para as operações pendentes, ou seja, que serão realizadas na data posterior à data do movimento, que poderia ser o valor de uma parcela de uma venda feita no crediário. Uma outra coluna para entrar com os valores de entrada, ou seja, dos recebimentos, e uma outra para os valores de saída, ou seja, para os pagamentos. E uma última coluna, onde serão calculados e atualizados os saldos das movimentações. Então essa basicamente seria a estrutura da planilha. Vamos agora inserir as fórmulas e funções que fazem os cálculos da planilha. Então será necessário pelo menos introduzir as duas primeiras linhas da planilha. Aqui na primeira linha estaremos inserindo o valor inicial aqui das nossas operações, que seriam os valores monetários no caixa da empresa e, no caso de depósitos bancários, os valores das contas correntes e poupança, que são realmente os valores que a empresa possui para movimentação de imediato. Então aqui lançaria-se o total desses valores e o saldo então seria o próprio valor, então seria igual a F5. Da segunda linha em diante, vamos aplicar então a fórmula que vai fazer os cálculos de todas as movimentações ao longo do tempo. Então a fórmula seria igual a H5, seria o saldo da linha célula anterior, somado ao valor de entrada diminuído do valor de saída. Então F6 menos G6. Então vindo aqui que eu tinha 50 mil, aumentou 200. Se eu clicar na célula e vier aqui no canto inferior direito, vai aparecer uma cruzinha escura. Se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, ele vai copiar a fórmula automaticamente para todas as linhas que já tiver algum valor aqui registrado. Então para cada linha aqui vai se atualizando os saldos mediante as informações aqui relacionadas. Por exemplo, eu tenho aqui 51.400, na próxima linha tem uma saída de R$ 380, então meu saldo caiu para R$ 51.020. Aqui na parte superior, vamos criar uma linha para fazer as totalizações, tanto das entradas, das saídas e do saldo final aqui das operações. Vou inserir a seguinte função do Excel, igual, subtotal, abre parênteses, 9, ponto e vírgula, os valores que eu quero somar, no caso aqui os valores da coluna F, da linha 5 até a linha 100 mil. Fecha parênteses. Ok, então o total das minhas entradas deu R$ 237.509. Eu posso vir agora aqui, buscar aqui acionar a cruzinha escura e só puxar ela para a direita. Então já me fez aqui igual, subtotal, abre parênteses, 9, da G5 até a G 100 mil. Então tem aqui o total das minhas saídas, R$ 370.092. E aqui simplesmente eu faço o cálculo do meu saldo. Total das minhas entradas menos o total das minhas saídas. Que deu aqui menos R$ 132.583. Então esse seria o saldo de toda a movimentação financeira. Mas não é que eu tenho em caixa, que na verdade estou aqui no dia 10 de 6 de 2024, mas tem aqui provisionado valores até 10 de setembro de 2024. Isso se dá em função do meu fluxo de caixa, ou seja, do meu controle de contas a pagar e receber, leva em conta a data do movimento e também a data da realização. Então esses valores aqui, por exemplo, de 3.000 e de 1.200, esse 3.000 que está provisionado para o dia 7 de setembro de 2024, é fruto de uma compra parcelada que eu fiz no valor de R$ 9.000 em 7 de junho de 2024. Da mesma forma, esses R$ 1.200 que eu tenho provisionado para receber, que diz respeito ao recebimento da terceira parcela de uma venda de R$ 3.600, feita em 10 de junho de 2024. Então, com isso, já ficou definido aqui o motivo de utilizar a data de movimentação e data de realização, que servirão para identificar a data real do movimento e os seus reflexos futuros. Então, esse saldo, certamente, ele vai sofrer ainda variações em função das operações que serão realizadas a partir de 10 de junho até 10 de setembro de 2024. Quando se trata aqui no saldo geral negativo, a empresa tem que se atentar qual o momento exato que esses valores começarão a se tornar negativos. O nosso caso aqui seria a partir do dia 18 de 6 de 2024. Então ela tem que analisar se as suas operações de entrada, ou seja, de vendas, nos próximos dias, vão superar esses valores. Para auxiliar nesta análise, aqui na parte superior direita, criamos a condição que, através da inserção de uma determinada data, saber o saldo exato das operações naquele dia. Então deixando um espaço, ou seja, uma célula, para entrar com a data pretendida. E aqui do lado, vamos inserir a seguinte função, que é a função PROC-V do Excel. Igual, PROC-V, abre parênteses, G2, ponto e vírgula, C, 2.H, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, 1, fecha parênteses. O que ela vai fazer aqui? Ela vai procurar o valor da célula G2, que aqui é a data de 10 de 6 de 2024, na matriz C até H, ou seja, da coluna C até a coluna H, na coluna 6. A C é a coluna 1, a D é a coluna 2, a E é a coluna 3, a F é a coluna 4, a G é a coluna 5, a H é a coluna 6. Vai procurar aqui na coluna 6, valor correspondente então àquela data. Coloco aqui ponto e vírgula, o número 1, caso ele tenha aqui margem de lançamento para a mesma data. E fecha parênteses. Então ele me deu aqui que eu tenho de saldo no dia 10 de 6 de 2024 o valor de R$ 5.151. Se eu ver aqui no dia 10 de 6, bate certinho aqui com o nosso valor. Eu quero ver como é que vai estar daqui a um mês.
10 de 7 de 24. Eu vou estar negativo em R$ 47.183. Então eu teria aqui 30 dias para buscar saldar esses valores. Se a empresa tem uma projeção de vendas mensais à vista acima de R$ 50 mil, ela tranquilamente vai absorver esses valores. Caso contrário, ela vai ter que buscar alternativas para cumprir aqui com as suas obrigações. Então são análises que podem ser feitas em cima dessa própria planilha. E finalmente eu vou criar aqui, na minha linha 4, que é a linha de títulos das minhas colunas, a condição de filtragem. Então eu venho aqui em dados e filtro. Então eu acionei aqui minhas condições de filtragem. É importante me deixar a planilha em ordem cronológica pela data de realização. Então para isso, você vai fazer sempre a seguinte condição. Venho aqui em dados, classificar, data da realização, do mais antigo para o mais novo. Ok. Essa condição de classificar é importante fazer sempre que efetuar algum lançamento novo aí na planilha. Da mesma forma, vir aqui e fazer a atualização dos saldos. Clicar na célula, deixar acionar aqui a cruzinha escura e clicar para baixo. Fazendo essas duas condições, atualizar as células e fazer a classificação por data de realização, você terá a planilha formatada de uma forma que não vai ter nenhum problema aqui na composição dos saldos. Eu posso vir aqui agora e escolher o mês de junho. O que eu tenho para o dia 10? Então a planilha me apresenta o que eu tenho aqui para o dia 10 de 6 de 2024. E eu observo aqui que eu tenho 4 situações que estão pendentes, que é o recebimento de uma parcela de R$ 600, o recebimento de uma parcela de cartão de crédito, e tem que fazer o pagamento de 8 mil de compras parceladas. E esses parcelamentos são frutos de movimentações feitas no dia 10 de 5 de 2024. Então vejam como essas duas datas funcionam de forma relacionada. Então eu vou aqui realizar essas operações. Então vou analisar ali meus documentos e vejo que recebi esse, e falta então pagar esse fornecedor. Então eu já vou ali fazer o pagamento e também está baixo. Então eu fechei o meu dia com todas as operações realizadas. Você pode também vir aqui e consultar só o que eu tenho pendente. Então eu olho que eu tenho pendente só a partir do dia 11 de 6 de 2024. Como estou em 10 de 6 de 2024, eu fico tranquilo, porque eu não tenho nenhuma pendência daqui para trás. Então a planilha me ajuda a fazer esses controles. Caso tivesse uma pendência atrasada, por exemplo, tem uma pendência aqui no dia 9. Então se eu vier aqui e consultar só as pendências, eu estou no dia 10, tem a pendência aqui da parcela do seu João da Silva que não foi paga. Então eu vou entrar em contato e fazer já essa cobrança. Então essa planilha realmente vai dar uma condição de fazer um controle e verificar todas essas condições. Uma outra forma que vamos apresentar aqui para o controle de contas a pagar e receber, e principalmente os saldos que compõem as operações da empresa, seria a nossa planilha do fluxo de caixa, que é uma planilha desenvolvida e já apresentada em outro vídeo aqui no nosso canal. E vamos deixar no final dessa apresentação o vídeo com o passo a passo de como utilizar a planilha e também de como baixá-la gratuitamente. Então é importante assistir também a este vídeo para conhecer todas as funcionalidades da planilha e como poder utilizá-la da melhor forma possível. A vantagem desta planilha em relação à anterior é que ela já te permite automaticamente visualizar uma série de informações. Estamos aqui no dia 10 de junho de 2024. Aqui nesta primeira parte, ela apresenta a movimentação geral da empresa. Eu tenho aqui o total de entradas, o total de saídas e o meu saldo. Sendo que deste total já foram realizados, ou seja, foram efetivados como entrada o valor de R$ 128.409 e de saídas R$ 116.958, me dando um saldo aqui de R$ 11.451, que é o saldo que me apresenta aqui para o dia 10 de 6 de 2024. E tem ainda pendente para receber R$ 109.100 e para pagar R$ 252 mil, gerando um saldo negativo aqui de R$ 142.900. Então essa seria a minha movimentação até o dia 10 de 9 de 2024. Aqui na segunda faixa, eu tenho essa mesma análise para o mês corrente. Seria, então, para o mês de junho de 2024. E aqui nessa última parte, eu tenho o movimento para o dia. Seria 10 de 6 de 2024. Ele me mostra aqui que eu ainda tenho algumas pendências. Eu tenho R$ 1.700 para receber e R$ 8.000 para pagar. E aqueles valores que a gente viu lá na planilha anterior. Então, eu teria que vir aqui no meu dia 10, data igual 10 de 6 de 2024, botar como realizada aqui minhas operações. Então agora eu não tenho nenhuma pendência aqui para o dia e o meu saldo aqui ficou atualizado nos R$ 5.151, que é o mesmo saldo aqui da minha planilha. Uma vez os lançamentos que eu tenho aqui são os mesmos lançamentos do meu fluxo de caixa. A planilha permite outras formas de consultas e funcionalidades que não iremos entrar em detalhes agora. E como já colocado, temos outro vídeo no canal onde esmiuçamos todos os detalhes da planilha. Uma outra vantagem desta planilha é poder verificar a cada mês e ao longo do tempo como estão as movimentações em relação aos valores previstos definidos previamente. Então eu tenho aqui, por exemplo, em dezembro, eu tenho um saldo total previsto para as entradas de 52 mil, mas tive como realizado apenas R$ 42.150, ou seja, menos R$ 9.850. Já para a minha saída, ou seja, as minhas despesas, eu tinha um saldo aqui previsto de R$ 34.500.
Mas tive de gasto no mês R$ 30.150, ou seja, menos R$ 4.350. Meu saldo previsto era de R$ 17.500 para o mês, mas eu tive um saldo aqui de 12 mil, que embora positivo, foi 5.500 a menos do que o meu previsto. E dessa forma eu consigo fazer, inclusive, uma análise do meu fechamento anual das operações da minha empresa. Então, no caso aqui em 2023, eu tinha um saldo previsto positivo de R$ 119.150. E eu obtive, na verdade, R$ 99.900. Eu tive realmente um saldo positivo, mas foi no valor de R$ 19.250 a menos do que eu tinha previsto. Então, são várias análises que podem ser feitas utilizando essa ferramenta. Lembrando que os valores previstos são valores lançados pela empresa através de uma estimativa ou levando em consideração resultados alcançados em períodos anteriores. Já o valor realizado é calculado automaticamente pela planilha em cima dos valores lançados ali nas nossas movimentações diárias, tornando assim a planilha bastante dinâmica e prática. A planilha permite fazer uma conferência dos saldos financeiros da empresa com o resultado do fluxo de caixa, permitindo corrigir qualquer distorção que houver nos lançamentos. E como já colocado, uma das grandes vantagens dessa planilha é fazer aqui o acompanhamento mensal dos lançamentos. Já estou aqui nesse exemplo utilizando aquele plano de contas mais completo, e como neste caso a empresa estaria utilizando o fluxo a partir de maio de 2024, eu tenho aqui o saldo inicial de caixa, e daí para frente, então, as movimentações normais do dia a dia. Então, anteriormente, no mês de maio, a minha planilha está zerada. E a partir do mês de maio, então, eu lanço aqui o valor previsto para cada operação, que, como já vimos, pode ser uma estimativa feita pela empresa, ou então o resultado de operações anteriores. O realizado ela vai puxar automaticamente dos nossos lançamentos, e já vai apresentar aqui o resultado das operações. Eu posso fazer aqui uma análise vertical e horizontal das minhas operações. Para o mês de junho, ela já vai apresentando aqui as minhas operações, lembrando que estamos ali no dia 10 do mês. Então, a gente já me dá aqui uma projeção de vendas para os próximos 20 dias. Eu tenho que, para os próximos dias, para fechar o mês de forma positiva, ou seja, alcançar aqui o meu previsto, eu tenho que fazer vendas à vista na faixa de R$ 21.000, receber dos meus clientes R$ 4.400, ou seja, eu preciso nos próximos 20 dias ter uma entrada de R$ 27.000 no meu caixa. Se eu analisar aqui, eu tenho que pagar R$ 75.000 para os meus fornecedores, ou seja, uma diferença de R$ 45.000 a mais que eu tinha de previsão de compra. Com isso, eu estou tendo aqui uma diferença de R$ 52.000 a menos que eu tinha previsto aqui para o meu orçamento. Numa análise superficial, eu poderia concluir que estaria tendo aqui uma operação muito irregular em relação ao meu previsto. Mas cabe lembrar que, nesse caso, a empresa iniciou suas operações no mês de maio e que o aporte, ou seja, o investimento inicial para aquisição de mercadorias para a revenda, seria bem maior para poder suprir o início das operações. Caberia então a análise para ver se esses valores seriam suficientes para o abastecimento da empresa até o final do ano. Então, as análises têm que ser feitas de forma bastante ampla. Mas só através de um bom controle é que se consegue fazer essas verificações. E assim a planilha vai se ajustando mês a mês. Como a planilha está configurada para os 12 meses, tem que fazer uma adequação do número de períodos que estão sendo projetados e apurados. Eu tenho aqui então para projetado 8 meses, seria de maio a dezembro. E apurados o mês de maio e de junho, são 2 meses. Mediante essa proporcionalidade, eu consigo verificar como é que está a minha variação em relação à meta. Eu tenho aqui os valores previstos para o ano. De entradas, R$ 674.600. E de saídas, R$ 640.200, dando um saldo positivo de R$ 34.400. Então, diante dos saldos que eu tenho, das minhas movimentações de entradas, e para o objetivo mínimo que eu pretendo atingir, que é de R$ 674.600, preciso ter de entradas para os próximos meses, até o final do ano, um valor médio de R$ 72.848,50 por mês. Então, o que seria esse valor multiplicado de julho a dezembro? Seria 6 meses. Então, eu tenho que ter de entradas ainda R$ 437.091 e somar aos R$ 237.509, que é os valores das movimentações que eu já tenho registradas, eu chego então à minha meta de R$ 674.600. Da mesma forma, eu tenho aqui as minhas despesas. Nos próximos 6 meses, eu tenho que desembolsar R$ 231.242. Eu teria como máximo de despesa dos próximos 6 meses o valor de R$ 45.207, que daria então um total de saídas de R$ 650.200, que é o valor que eu tenho aqui previsto para o período. Lembrando que o previsto mensal é de R$ 80.650. Isso significa que eu tenho que gastar praticamente a metade do que eu já gastei aqui nos 2 primeiros meses. Em junho, eu tenho R$ 105.780 e em maio, R$ 73.178. Lembrando que pode ter sido um investimento inicial de um montante maior para suprir aqui as operações iniciais da empresa, que parte dessas mercadorias aqui adquiridas poderão dar suporte para os dias de venda para os próximos meses. E percebe que esse valor que eu tenho aqui registrado é o mesmo que eu tenho aqui nas minhas entradas, R$ 237.509. As minhas saídas até agora somam R$ 368.958. É também o saldo aqui das minhas saídas. Então, realmente, se você tiver um bom controle e parar para analisar os números, você vai ter condições aí
ter o seu negócio mais na mão, de investir no momento certo e buscar os recursos necessários para manter aí a saúde financeira da sua empresa. Então, como vimos, é muito importante termos um bom controle financeiro para poder ter domínio sobre as nossas operações, que dessa forma facilitará então o andamento dos próximos passos, cujo terceiro seria planejar pagamentos antecipadamente, ver o fluxo de caixa. Então, eu estou aqui no dia 10 e quero ver o que eu tenho provisionado para os próximos 3 dias. Então, eu venho aqui, junho, 10, 11, 12, 13. Vou ver o que eu tenho provisionado. Eu tenho para receber R$ 4.600 e para pagar R$ 5.000. Então, eu vou separar aqui meu boleto para pagamento dos R$ 5.000. Vou ficar aqui atento aos meus recebimentos. Então, eu consigo, através da planilha, fazer essa projeção. Se eu utilizo o sistema de arquivamento de documentos para fazer os meus controles, eu vou verificar no meu arquivo os documentos que eu tenho ali como pendentes. Então, o quarto passo seria separar documentos a pagar e provisionar pagamentos. Ela vai, então, separar os documentos que ela tem provisionados para os pagamentos ou recebimentos dos próximos 3 dias. Quinto passo, atualizar o controle de contas a pagar e receber e fluxo de caixa. É importante que a empresa crie uma sistemática de atualização dos seus controles. Não adianta ela ter toda aquela planilha de controle, de monitoramento, se isso não estiver atualizado, que dependendo do volume de operações, ela pode fazer no mesmo dia do movimento ou mais tardar no dia seguinte. Então, de posse dos documentos e registro das movimentações, ela vai então alimentar as suas planilhas, que pode ser feito da seguinte forma. Ela pode se valer dos relatórios de vendas emitidos pelos sistemas informatizados, o próprio CRM que ela utiliza aí para o seu negócio, onde, dependendo do aplicativo, ela vai poder emitir um resumo das vendas à vista, das vendas a prazo, do crediário, enfim, ela vai poder levantar essas informações de forma mais automatizada. Existem aquelas pequenas empresas que fazem as suas movimentações financeiras anotando aí no caderno, numa folha de balcão. Então, com essas informações, ela também poderá alimentar aqui as suas planilhas. Ela pode também se utilizar de notas e cupons fiscais de entrada e saída emitidos diariamente. Então, ela vai relacionar todo esse material, documentos, boletos, notas, e previamente fazer a seguinte análise. Digamos que se tenha uma nota fiscal de entrada de mercadorias que vai ser parcelada em 3 vezes. Então, aqui no nosso plano de contas, foi uma nota de compra de alimentos, que o código é 81.2. Então, eu venho aqui, 81.2, 3 vezes. Então, com o lápis, ela vai fazer essa observação. Tem também ali o boleto para o pagamento da energia elétrica. Energia elétrica é o código 6.1. Então, ele vai anotar também ali o 6.1. Depois eu tenho aqui uma nota de venda à vista. Meu plano de conta, roupas à vista. 1.1. Tem um boleto aqui da conta telefônica, cujo código 6.2. Tem uma nota de compra de roupas à vista, que seria 51.1. E segue-se assim com esse procedimento para todos os documentos que estão ali relacionados para fazer os lançamentos. Tem aqui também o pagamento do tributo, que é o ICMS, cujo código é o 9.1. Então, feito esse procedimento, eu posso agora então fazer os lançamentos na minha planilha. Então, eu tenho aqui no dia 10/6 o lançamento para a provisão da minha conta telefônica, que vai vencer no dia 15/6 de 2024. Então, ficou provisionado ali. Da mesma forma, o ICMS a recolher, que também ficou para o dia 15. Então, o lançamento, ou seja, o movimento foi no dia 10, mas o pagamento é provisionado para o dia 15. Então, eu coloquei aqui como pendente. Como fiz novos lançamentos, eu vou então aqui classificar, dados classificar, por data da realização. E vou aqui na segunda linha e ajustar os meus saldos. Então, se você criar e utilizar essa planilha, é importante fazer essas 2 operações sempre que efetuar algum lançamento, para manter aqui atualizados os valores. Já na minha outra planilha, eu posso fazer de 2 formas. Posso vir aqui, novo registro, colocar aqui, é para o dia 15, né? Então, é dia 15/6 de 2024. Meu telefone, código 6.2, conta telefone, referente 05/2024. E vou colocar como pendente, pelo valor de R$ 456. Ou posso também lançar no final da planilha. Copio, insiro célula copiada. Também dia 15/6 de 2024, vai ser então o pagamento do meu ICMS, que é 9.3. ICMS 05/2024. Aqui é o 0 e o valor é de 678. Agora, na minha planilha aqui, eu simplesmente atualizo. Ela já me atualizou o saldo aqui, que foi para R$ 132.583,
que é o mesmo valor que eu tenho aqui para a minha outra planilha, uma vez que eu tenho agora atualizado os mesmos valores. E aqui, no dia 15 de junho de 2024, estou aqui com meus dois valores provisionados. Então, vimos aqui algumas formas de fazer essas atualizações. E o sexto passo seria verificar recebimentos do dia e os pendentes, que nós já vimos aqui de alguma forma. Vamos ver aqui então nessa planilha. Eu venho aqui por data, antes de 11/6 de 2024. Estão todas como é, então não tem nenhuma pendência. Se tivesse aqui, por exemplo, essa pendência, a planilha apresentaria aqui como vencido. Então eu não preciso nem fazer a filtragem por data. Eu simplesmente viria aqui e procuraria valores vencidos. Ele me traria então essa parcela aqui no dia 9 que não foi recebida. Então vejo como essa planilha aqui ela é bem mais automatizada e facilita bastante aqui as operações. E como foi prometido, vamos deixar aqui abaixo na descrição o e-mail do nosso canal, caso você tenha interesse de receber gratuitamente essa planilha de fluxo de caixa. Aqui na parte de evoluções, a planilha já estará com o seguinte formato. Podemos fazer aqui a atribuição das contas conforme cada necessidade. Se no caso houver a necessidade de inserir outros elementos aqui na planilha, que ultrapasse aqui o número de linhas deixadas, pode ser feito da seguinte maneira. Sempre em entradas, colocar a inserção antes de outras receitas e também nas despesas, ou seja, nas saídas, também antes de outras despesas. Então, digamos que eu quero inserir mais uma conta aqui para receitas. Então, eu venho aqui, inserir. Vou selecionar a linha até aparecer a cruzinha escura e vou arrastar as fórmulas para baixo. Aqui eu deixo no zero e a planilha vai ficar automaticamente corrigida. Posso também aqui na despesa inserir mais duas linhas, por exemplo. Inserir. E da mesma forma, copiar as células para baixo. 0 e 0. E tem aqui então a minha planilha ajustada. Se no caso, ao invés de acrescentar linhas, você quiser reduzir aqui o seu plano de contas, reduzir aqui as contas a serem analisadas, evite fazer a exclusão da linha. Simplesmente esconda aqui a linha da seguinte forma. Então, desta forma, você não estará perdendo aí a configuração das fórmulas. Eu tenho o número de períodos projetados e apurados 12 em 12. Lembrando, então, que você vai fazer essa condição conforme for aí a sua operação. Se você vai começar a sua operação em janeiro, então vai ser projetado os próximos 12 meses. Mas você vai estar apurando o mês 1. Quando chegar em fevereiro, você vai colocar o mês 2. Quando chegar em julho, você vai colocar o mês 7. E assim sucessivamente. Mas se, por exemplo, você vai começar em julho, então você vai contar quantos meses faltam para o final do ano. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Então, de 6 meses e você está no mês de julho. Quando chegar no mês de agosto, 2. Setembro, 3. E quando chegar em dezembro, 6 e 6. Então, tenha esse cuidado aqui na hora de fazer a formatação da sua planilha. Pois bem, demonstramos aí quais seriam os passos a seguir para fazer um bom controle financeiro das suas contas a pagar, das contas a receber, do seu fluxo de caixa, para ter um controle efetivo aí das operações e das movimentações financeiras da sua organização. Apresentamos também algumas sugestões de planilhas para que você possa fazer efetivamente esses cálculos e apurações, pois é imprescindível para qualquer tipo de negócio ou tipo de empresa que ela tenha um mínimo de condições de fazer esse levantamento e controle de saldos para não ser pega de surpresa com saldos negativos nas suas contas e ter que correr atrás de banco, atrás de financiamentos para suprir aí seus caixas, pode trazer ônus financeiros demasiados e desnecessários aí para o seu empreendimento. Então, ter um controle efetivo dos valores a receber, dos valores a pagar, ter um monitoramento, é muito importante. Então, vamos relembrar quais são os 6 passos que devemos atentar para fazer uma boa gestão financeira da sua empresa. Criar um mecanismo de controle de contas a pagar e receber, que pode ser através de controle de documentos, criação de planilhas para controle, softwares especializados, entre outros. Montar um plano de contas conforme o seu nível de controle. Planejar os pagamentos antecipadamente, atentar para o fluxo de caixa. Separar os documentos a pagar e provisionar os pagamentos. Atualizar o controle de contas a pagar e receber e o fluxo de caixa. Verificar os recebimentos do dia e se há algum pendente. E com isso, finalizamos aí a nossa apresentação. Fique à vontade para deixar seu comentário. E se você gostou da apresentação, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço imensamente a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.